Olá, hoje nós vamos refletir sobre a 28ª lição que eu aprendi no livro de Gênesis. Rebeca finalmente convenceu Isaque a enviar Jacó para a casa de Labão, seu irmão, em Padã-Arã. Os motivos, como nós já vimos, era o medo que Esaú fizesse algum mal para Jacó e também o receio de que Jacó se casasse com uma mulher cananeia. A essa altura, Isaque já havia se convencido de que a vontade do Senhor o tempo todo era que Jacó, e não Esaú, receberia a bênção da primogenitura. Então, ele chamou Jacó e lhe deu as instruções necessárias, o abençoou com a bênção específica de Abraão, ou a bênção da aliança feita a Abraão e aos seus descendentes, e o enviou para a casa do seu tio. No caminho para a casa do tio, Deus deu a Jacó um sonho maravilhoso para animá-lo e fortalecer a sua fé, para que ele não vacilasse nos longos e duros anos que estavam reservados para ele no futuro. No sonho, ele via uma escada, mostrando que existia uma comunicação entre o céu e a terra. Jacó viu o céu aberto, Deus ouviria as suas orações e o ajudaria. Jesus falou desta visão, dizendo aos seus discípulos que eles veriam o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aquela escada prefigurava Jesus, o verdadeiro mediador entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Ele, Jesus, é o meio pelo qual o céu desce até nós e nós podemos chegar até o céu. Ele é a única escada que nos reconecta com Deus. É sobre ele que os anjos sobem e descem ainda nos nossos dias. Sem dúvida, Jacó já tinha ouvido falar do grande Deus que apareceu a Abraão e a Isaque, mas agora esse mesmo Deus se manifestava a ele de uma maneira pessoal. Em essência, Deus falou com Jacó, repetindo para ele os termos da aliança que ele tinha dado a Abraão e a Isaque. O Senhor confirmou para Jacó as promessas da aliança que seu pai Isaque havia feito a ele quando o abençoou antes da viagem. Ele prometeu que o acompanharia, que o guardaria e que o traria de volta à terra prometida. Além disso, estaria com ele de forma ativa e contínua para cumprir completamente o seu elevado propósito em sua vida. Quando acordou, Jacó teve medo. Depois o seu temor se converteu em surpresa, porque ele reconheceu de uma forma reverente a presença de Deus. Então ele ungiu uma pedra como um ato de culto a Deus e também para deixar um monumento de recordação do local da visão. Ele chamou o nome daquele lugar de Betel. No futuro, a cidade de Betel teria um papel muito importante na história de Israel. Ela é a segunda cidade mais mencionada no Antigo Testamento. A primeira, claro, é Jerusalém. Na sequência, Jacó fez um voto. Infelizmente, havia um grande contraste entre a promessa de Deus e o voto que ele fez. A promessa era totalmente centrada em Deus, já o voto era totalmente centrado nele e nas suas necessidades. Mas tudo o que foi mencionado por Jacó, Deus já havia prometido para ele em termos gerais. Jacó respondeu às promessas divinas, dizendo que se Deus ia fazer tudo aquilo por ele, então não lhe restava mais nada a não ser adorá-lo. Enfim, essa história tumultuada de Esaú e Jacó nos ensina que toda ação tem suas consequências. Quando Jacó enganou seu pai Isaque para herdar a bênção do seu irmão, o resultado foi que ele teve que fugir de casa para salvar sua vida, porque o seu irmão queria matá-lo após a morte do seu pai. De um homem pacífico vivendo em tendas, ele teve que fugir e ir para um lugar onde nunca havia estado e desistir de tudo aquilo que ele amava. Tudo que ele esperava obter através da compra da primogenitura e do roubo da bênção deu em nada, pois ele teve que deixar para trás todas as posses deste mundo, porque Isaque era um homem rico e ele foi sem nada. Todas as suas ações enganosas resultaram em nada devido a essa dramática reviravolta nos acontecimentos. Felizmente, o Deus de Abraão e de Isaque é um Deus soberano e rico em misericórdia que estava determinado a cumprir o seu plano usando homens falhos. E foi ele quem sustentou Jacó para que ele cumprisse a sua parte no plano eterno de Deus. E ainda hoje, o plano de Deus para com a humanidade continua em andamento. E, olha só,
Deus continua usando pessoas falhas, como você e eu, para cumprir o seu plano eterno. Abraão, Isaque e Jacó eram da linhagem da qual nasceria Jesus, o Salvador do mundo. E você e eu somos parte da igreja que esse mesmo Jesus comprou com seu sangue pela sua morte na cruz. E agora é a nossa vez de torná-lo conhecido para que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Amém.